Nas terras antigas do Oriente, onde o sol dourava os montes e as pedras reluziam sob o calor sagrado do deserto, um império crescia sob a mão de um homem escolhido. Seu nome atravessou milênios, gravado em pergaminhos, na areia e na alma de nações. Salomão, filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, seu nascimento foi envolto em destino. Ele não era apenas herdeiro de um trono, mas de uma promessa. O próprio Davi, o rei guerreiro, o poeta dos salmos, sabia que de sua linhagem surgiria um rei de paz, menos um construtor, um sábio, um homem que governaria não pela espada, mas pela mente. E assim, quando Davi partiu, o jovem Salomão ascendeu ao trono de Israel. Naquela noite silenciosa, quando o peso da coroa ainda parecia maior que sua própria alma, o rei adormeceu. O véu do mundo se rasgou diante de seus olhos, e ele viu o Eterno, envolto numa luz que homem algum poderia olhar diretamente. A voz que ecoou no sonho era profunda e suave como o próprio tempo. Pede o que quiseres que eu te dê. Salomão, e o jovem rei, em humildade, respondeu: Senhor, sou apenas um menino, não sei como entrar nem sair diante de teu povo. Dá-me sabedoria e discernimento, para julgar o teu povo com justiça. Deus se agradou de sua resposta. Ele disse: Porque pediste sabedoria e não riquezas, nem glória, nem a morte dos teus inimigos, eis que te darei um coração sábio e entendido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois. E também te darei riquezas e honra, para que nenhum rei seja igual a ti em teus dias. Naquela madrugada, o destino da humanidade mudou, pois o homem que acordou naquela manhã já não era apenas um rei, ele era o sábio dos sábios. Poucos meses depois, veio o caso que ecoaria pelos séculos. 2 mulheres foram levadas até ele, disputando um bebê. Cada uma afirmava ser a mãe. Não havia testemunhas, não havia provas, menos apenas dor e desespero. Salomão as observou em silêncio. Os servos aguardavam, o povo prendia a respiração, e então o rei disse: Tragam-me uma espada. O aço brilhou sob o sol do palácio. Cortem o menino ao meio e deem metade a cada uma. Um grito rompeu o ar. Uma das mulheres implorou: Não, meu senhor, dê ala ao bebê, mas não o mate. A outra, fria como uma pedra, permaneceu calada. Salomão se ergueu e declarou: Entreguem o bebê àquela que quis poupá-lo. Ela é a verdadeira mãe. A multidão caiu em reverência, e o nome de Salomão se espalhou como fogo. Os povos diziam: Há em Israel um homem que julga com o coração de Deus. Sob seu comando, Israel viveu sua era de ouro. Comerciantes do Egito, da Fenícia e da Babilônia vinham negociar em suas praças. Caravanas cruzavam os desertos trazendo ouro, prata, madeira de sândalo e pedras preciosas. Os portos fervilhavam de navios vindos de Ofir, carregados de tesouros e especiarias. O trono de Salomão era feito de marfim, revestido de ouro puro, com 12 leões de ouro guardando seus degraus. Mas o verdadeiro esplendor de seu reinado não estava nas riquezas, estava no templo do Senhor, a obra mais sagrada de todas. Durante 7 anos, milhares de homens trabalharam em silêncio absoluto. Nenhum martelo soou dentro dos muros, pois cada pedra era talhada longe do local, em reverência à santidade do projeto. Quando a construção terminou, o templo reluzia sob o sol. Suas portas eram de ouro maciço. O Santo dos Santos era guardado por querubins imensos, cobertos de asas. E ali finalmente repousava a Arca da Aliança, o símbolo da própria presença divina. Na cerimônia de consagração, Salomão levantou as mãos aos céus e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu. Ouve do céu a oração do teu servo, e quando pecarmos, perdoa-nos. E quando ele terminou de orar, o fogo desceu dos céus e consumiu o sacrifício. O templo tremeu, a glória de Deus encheu o lugar, e o povo, em lágrimas, se prostrou. O nome de Salomão foi exaltado entre todas as nações. Sua fama chegou até as terras distantes de Sabá, além do deserto, de onde partiu uma caravana majestosa. A rainha de Sabá, fascinada pelas histórias do rei sábio, viajou com camelos carregados de ouro, perfumes e pedras preciosas. Quando entrou no palácio, viu os servos em trajes brancos, as mesas repletas, os músicos tocando harpas e flautas, e ficou maravilhada. Ela testou Salomão com enigmas e perguntas impossíveis, mas ele respondeu a todas.
revelando verdades ocultas sobre o universo, os elementos e a alma humana. A rainha, boquiaberta, exclamou: "Tudo quanto ouvi em minha terra era verdade, mas nem metade me foi contada. A tua sabedoria ultrapassa toda a fama." Antes de partir, ela deixou ouro e incenso como tributo. E segundo antigas lendas, entre ela e Salomão nasceu uma amizade eterna, menos e até mesmo um descendente, que levaria a sabedoria de Israel para as terras da Etiópia. Com o passar dos anos, Salomão mergulhou cada vez mais fundo no mistério da criação. Estudou os céus, as estrelas, as forças invisíveis, escreveu livros sobre demônios e anjos, plantas e animais, ventos e constelações. Dizem que ele dominava as línguas dos pássaros e dos espíritos, e que possuía um anel sagrado gravado com o nome de Deus, que lhe concedia poder sobre os djinns menos criaturas de fogo e ar, servos antigos da criação. Com esse anel, Salomão teria controlado espíritos rebeldes, obrigando-os a construir obras colossais. Dizem que o templo, os portos e até cidades inteiras foram erguidas por mãos invisíveis. O Anel de Salomão se tornou uma das relíquias mais misteriosas da história, símbolo de domínio espiritual e sabedoria oculta. Mas nem mesmo o homem mais sábio está livre das fraquezas humanas. Com o tempo, Salomão se afastou da simplicidade de sua juventude, casou-se com centenas de princesas estrangeiras, menos alianças políticas que o cercaram de deuses pagãos. No alto dos montes, ergueu altares para Astarote, Milcá e Quemos. O coração que um dia pediu apenas sabedoria começou a se dividir entre o céu e a terra. O Senhor falou com ele novamente, advertindo-o, mas Salomão, cercado de luxo e poder, acreditou que poderia compreender até mesmo o que era proibido. E assim, sua alma começou a se perder nas sombras do próprio entendimento. Foi então que ele escreveu o Eclesiastes, o testemunho de um espírito cansado. Tudo é vaidade correr atrás do vento. Ele compreendeu que o homem pode conquistar o mundo inteiro e ainda assim sentir-se vazio, pois o verdadeiro tesouro não está na glória terrena, mas na presença do Criador. Já idoso, Salomão caminhava pelos jardins de Jerusalém. O vento movia as folhas, e ele refletia sobre tudo que vivera. As vozes dos sábios do passado pareciam sussurrar entre as árvores. Ele olhava o templo e via nele não apenas uma obra de pedra, mas o reflexo da própria alma humana, menos grandiosa, mais frágil, em seu trono de marfim. Escreveu seus últimos pensamentos. O fim de todas as coisas é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, certo dia, o rei sente-se em seu trono, apoiado em seu cajado, observando o pôr do sol. O palácio mergulhou em silêncio. Os servos entraram, pensaram que ele meditava, mas quando o cajado apodreceu e caiu, o corpo do rei tombou. O espírito de Salomão já havia subido. Séculos se passaram, o templo foi destruído e reconstruído. Reinos nasceram e ruíram, mas o nome de Salomão permaneceu. Entre os cabalistas, é lembrado como o mestre dos segredos divinos. Entre os muçulmanos, como o profeta Sulaimão, senhor dos ventos e dos gênios. Entre os cristãos, como o símbolo da sabedoria que prefigurou o Messias. E entre os alquimistas, como o guardião do conhecimento perdido, menos aquele que uniu ciência e fé, espírito e matéria, anjos e homens. Dizem que seu anel foi perdido, caindo nas profundezas do mar, aguardando o dia em que o verdadeiro herdeiro da luz o encontrará novamente. E nesse dia, a sabedoria de Salomão voltará à terra. Até lá, o vento ainda sopra sobre as ruínas de Jerusalém, e nas pedras antigas ecoa uma voz que diz: a sabedoria edifica sua casa, a insensatez a destrói. E assim termina a história de um rei que amou a sabedoria mais que a própria vida. Um homem que conversou com o invisível, que ergueu templos ao divino, e que no fim descobriu que a maior de todas as coroas é a humildade. Salomão, filho de Davi, servo de Deus, rei de Israel, o homem que viu o infinito e chorou diante dele. Se você gostou dessa jornada pela história de um dos homens mais sábios que já existiu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.